Olá, jovens! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui reunidos mais um momento para continuarmos a nossa proposta de aula remota. Então, o nosso tema da aula de hoje será sobre sistemas de numeração. Para estudar o sistema de numeração, a gente precisa entender como é que funciona o sistema. Para um sistema existir, ele precisa, primeiro, ser organizado, ser coerente, e também precisa que cada símbolo ou que cada número seja representado por uma única representação. Iremos destacar 5 sistemas, certo? Entre os vários que existem. Vai destacar o sistema egípcio, o babilônico, o maia, o romano e o indo-arábico, também é conhecido como sistema decimal. No sistema egípcio, algumas características são muito importantes a gente perceber. Entre elas é que qualquer símbolo do sistema egípcio pode ser repetido até 9 vezes. Ele não é posicional, então se a gente mudar a ordem dos símbolos, não vai mudar o valor do número, o número vai continuar sendo o mesmo. Não existe um símbolo zero no sistema egípcio. E os símbolos, para saber encontrar o número, ele precisa ser somado. Eu vou pegar todos os símbolos e somar. Então a gente tem aí os símbolos que pertencem ao sistema egípcio. São 7 símbolos, certo? Para que a gente possa compreender um pouco melhor, a gente pegou 2 exemplos. A gente tem aqui, por exemplo, nós temos aqui esse modelo, onde nós temos 3 flores de lótus, nós temos 2 nó de cordas, 4 calcanhares e 4 bastões. Como é que eu sei quanto é que vale isso? Se eu mudar essa ordem, o resultado não vai mudar, porque não é posicional. Eu teria 3 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 4 vezes 1, porque é o valor de cada símbolo desse no sistema egípcio. Então, quando eu realizar esses cálculos, eu vou ter 3.000 mais 200 mais 40 mais 4. Então, esse valor equivale a 2.244. Se eu pego esse segundo exemplo, usando a mesma analogia, 2 dedos, que vale cada qual 1.000, cada qual 10.000, aliás, uma flor de lótus que vale 1.000, 2 nó de cordas, cada um vale 100, 3 calcanhares, cada um vale 10 e 7 bastões, cada um vale 7. Então, se eu for usar os cálculos multiplicando por quanto vale cada um, eu vou ter aqui 2 vezes 1.000, mais 1 vezes 1.000, mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 7 vezes 1. Ou seja, 200.000, aliás, 20.000, mais 1.000, mais 200, mais 30, mais 7. Esse símbolo aqui equivale a 21.237 do sistema egípcio. Quando eu passo para o segundo sistema, que é o babilônico, a gente também tem características que são importantes que a gente saiba, certo? Por exemplo, o símbolo 1 ele pode ser repetido até 9 vezes, mas o símbolo 10 ele pode ser repetido até 5 vezes apenas. É um sistema posicional, ou seja, diferente do egípcio. Aqui a ordem, se você modificar, vai modificar o valor do número, então preste ter atenção a isso. Não existe também o símbolo 0 aqui no sistema babilônico. E os símbolos são somados, certo? Também igual ao sistema egípcio. Só que assim, depende da ordem, você vai precisar multiplicar alguns números por 60. E aí depois por 3.600 e aí por diante. A cada mudança de ordem pode haver essa multiplicação. Vamos pegar o caso aqui desse símbolo aqui. A gente vai observar da direita para a esquerda aqui os 2 últimos. A gente tem unidades, que tem 7, pode ser até 9, então está correto. Aqui a gente tem dezenas, pode ser até 5, a gente tem 5, então está correto. Então essa outra unidade ela está um pouco separada, vai ficar um pouco separada. Então a gente tem aqui um conjunto de unidades de dezenas, que seria 50 mais 7, 57, seria multiplicado por 1. E essa unidade que está separada, só é uma unidade, eu faço 1 vezes 60, que é a noção da potência de 60. Eu teria 60 mais 57, 117. Se eu pego o terceiro exemplo, a gente vai pegar esse conjunto aqui de trás também, uma unidade e 4 dezenas, seria 41, seria 41 multiplicado por 1, e eu teria 3 unidades. Então aqui, usando a potência 60, seria 3 vezes 60, mais 41 vezes 1, seria 180 mais 41, 221. Observe que a gente está sempre considerando a unidade e a dezena, e depois o conjunto de frente, e a gente vai começar a multiplicar por 60. Nesse nosso terceiro exemplo, a gente tem aqui, também considerando a dezena aqui no final, a gente tem 2 dezenas e 3 unidades, dá 23. Então seria 23 vezes 1. E esses outros 5 que tinham separados aqui, que seria uma dezena de 2 unidades, seria 12, aí multiplicaria por 60. Então, teríamos 12 vezes 60, 720, mais 23. Então teríamos 743, seguindo essa ordem de potência de 60. Quando a gente vai para o sistema maia, ele é algumas características semelhantes ao sistema babilônico. Só que ao invés de ser multiplicado por 60, a base dele é o 20, certo? O símbolo 1 pode ser repetido até 4 vezes e o símbolo 5 apenas 3. Ele também é posicional, porque se eu mudar a ordem vai mudar o resultado. Ele é um dos sistemas da antiguidade
que existe um símbolo para representar o zero, certo? Os símbolos deles são apenas 3 símbolos, a cor, a conchinha que vale 0, o pontinho que vale 1 e a barrinha que vale 5, certo? A gente organiza ele de baixo para cima, então ele vai ser separado por camadas. Essa primeira camada aqui, a primeira, vai multiplicar por 1, a segunda vai multiplicar por 20, a terceira por 400, uma quarta seria por 8.000, e aí a gente seguindo a cada ordem que a gente fosse passando, multiplicaria por 20. Então nessa primeira camada a gente tem 2 bastões, cada um vale 5, e 4 unidades, 14. Então será 14 multiplicado por 1. Na segunda camadinha nós temos 2 bastões e 2 unidades. Então seria 12 bastões são 10, com 2 dá 12, então seria 12 multiplicado por 20. E na terceira camadinha a gente teria um bastão que vale 5, um dado que vale 1. Então seria 6. 6 multiplicado por 400. Então nós teríamos 2.400 mais 240 mais 14. O total 2.654. No nosso segundo exemplo aqui, a gente tem 4 camadas. Então, se a gente tem 4 camadas, a gente vai ter 4 potências de 20. A primeira potência seria 3 barrinhas, que é 15 mais 1, 16, multiplicada por 1. A segunda seria 3 barrinhas mais 2, que dá 17, então seria multiplicado por 20. A terceira camada seria apenas uma barrinha, que vale 5, multiplicado por 400. E a nossa última barrinha seria apenas um pontinho, mais uma camada, multiplicado por 8.000. Então, a gente obteria esse cálculo aqui, que seria 8.000 mais 2.000 mais 340 mais 16, seríamos um total de 10.356. Ok? Então, a posição influencia nesse resultado. Quando vai para o terceiro sistema, o qual estamos analisando, é o sistema romano. O sistema romano permite a repetição de alguns símbolos. O 1, o I no caso, o X, o C e o M, eles podem ser repetidos até 3 vezes seguidas. E os símbolos V, L e D apenas uma vez. Ele também é posicional, porque a ordem que eu coloco os símbolos pode modificar o resultado, ok? Não existe um símbolo que é apenas o zero, e os símbolos também são somados, iguais aos outros sistemas, ok? E lógico, influenciado pelo posicionamento. Aqui estão os 7 símbolos que existem no sistema romano e o valor de cada um. Então, quando eu vou entender como é que eu escrevo um número romano, eu peguei 3 exemplos. Aqui, uma observação importante é que, se a gente escreve os símbolos do ordem do símbolo maior para o símbolo menor, vai somando. Se de repente aparece um menor na frente do maior, a gente faz uma subtração. Vamos dar esse primeiro exemplo aqui. O C é maior do que o L é maior do que o X é maior do que o 1, mas 1 é menor do que o 4. Então, o C, o L e o X eu posso somar. 1 e o 4 eu vou ter que fazer uma subtração. Então, eu tenho aqui 2C são 200, o L 50, o X 10, e o I e o V, ao invés de fazer 1 mais 5, eu faço 5 menos 1, porque o menor está ficando maior. Então, eu tenho aqui 200 mais 50 mais 10, 260, 5 menos 1 é 4, então esse símbolo aqui vale 264. Se eu vier pegar esse segundo exemplo aqui, eu tenho D, C, X, L, V, I. Então você vai observar aqui, o D e o C e o X estão em ordem decrescente. Só que o X ele é menor do que o L, então eu posso somar o D com o C, mas não posso somar com o X, porque o X vai subtrair do L. Então eu vou ter aqui D que vale 500, 3C juntinhos valem 300, mais, ao invés de fazer 10 mais 50, eu faço 50 menos 10, e aqui eu posso fazer 5 mais 1, porque o V é maior do que o I. Então eu vou ter aqui 500 mais 300, 800, 50 menos 10 dá 40, e 5 mais 1 dá 6. Então esse valor aqui, esse símbolo, esse valor numérico aqui, ele equivale a 846. Pegando esse exemplo, sigo na mesma ideia, eu tenho M, C, D, L, X, V2. Eu observo que em todo lugar vai uma decrescente, com exceção dessa parte aqui, ó, onde o C é menor do que o D. Então o C está antes do D e deveria estar depois. Se ele está antes é porque aqui é uma subtração. Então eu tenho 2 M, vai dar 2.000. Nesse momento eu vou ter que fazer a subtração, que é 500, que é o D, menos o C, que é 100. E aqui eu posso somar o restante, está em ordem decrescente. Seria no caso, o L, que é 50, 3x, que é 30, o V, que é 5, 2i, que é 2. Então, eu teria aqui 2.000 mais 400 mais 87, obtendo o valor de 2.487. Quando eu passo para o nosso terceiro sistema, para o nosso quinto sistema, é o sistema de numeração indo-arábico, também conhecido como sistema decimal. Ele é muito prático, por isso que ele é o mais utilizado em todo o mundo, porque ele permite algumas coisas que os outros não permitiam, certo? Um dos aspectos muito positivos dele é a repetição dos símbolos infinitas vezes. Ou seja, eu posso pegar qualquer símbolo desse sistema e repetir quantas vezes eu quiser, certo? Porque aí o sistema permite isso. O outro detalhe também é posicional, ou seja, se eu mudar a posição de 2 símbolos,
eu posso alterar o valor do número, então ele é posicional, certo? Existe um símbolo para representar o zero, é outro fator que é muito importante nesse sistema, é existir esse símbolo, certo? E os símbolos são somados, semelhante aos outros. Só que, lógico, quando eu mudar a posição, cada mudança de posição eu posso começar a multiplicar por 10, por 100, por 1000 ou dividir, depende de se ele vai para a direita ou para a esquerda, ok? Vamos pegar aí, para ficar mais fácil de compreender o sistema indo-arábico, foi criado uma tabelinha, ou seja, o sistema indo-arábico ele foi organizado em classes, classe da unidade, milhares, da classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos trilhões, dos bilhões e aí por diante, certo? Em cada classe dessas existem 3 ordens, e são as mesmas ordens, unidade, dezena e centena. Então, quando eu pego esse número aqui, 567, eu vou ter aqui o 7 na casa das unidades, da classe da unidade simples, então eu tenho 7 unidades. O 6 está na casa das dezenas, então eu tenho 6 dezenas, mas uma dezena vale 10 unidades, então eu teria 60 unidades, que é 6 vezes 10. E o 5 está na classe das centenas, então na ordem das centenas, teria 5 centenas, mas como centena vale 100 unidades, então seria 5 vezes 100 daria 100 unidades. Então 567 eu posso destrinchar ele de maneira que eu possa saber quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas ele possui. De maneira análoga, eu tenho 2043, onde o 3 está na casa das unidades, ele dá 3 unidades, o 4 está na casa das dezenas, vale 4 dezenas, que equivale a 40 unidades. Eu tenho aqui o 0 está na casa das centenas, mas como ele é 0 não tem nenhuma unidade, e tenho aqui o 2 está na classe das unidades de milhar, e uma unidade de milhar vale 1000 unidades, então eu tenho 2000 unidades. Então aí eu consigo destrinchar qualquer valor usando o sistema de numeração indo-arábico, obedecendo essa tabelinha aqui, e ela pode ser acrescentada. E também, mais vamos ver também os decimais. O número 764, por exemplo, ele pode ser decomposto da seguinte maneira. O que é 764? 700 mais 30 mais 4, que é 7 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 4 vezes 1. Então isso é a decomposição. Eu destrinchei o número 764. Eu poderia também fazer o processo inverso, que seria a composição. Ok? Então, para a gente também perceber, o sistema de numeração decimal permite o arredondamento. Para que eu faça arredondamento, eu primeiro tenho que definir qual é a ordem que eu quero que seja feito esse arredondamento. Qual a ordem e qual é a classe. Quando eu quero arredondar, eu vou observar os símbolos que vêm após essa ordem, ou seja, vem depois dessa ordem, porque se os símbolos forem 0, 1, 2, 3 ou 4, eu vou na ordem anterior, eu deixo o mesmo valor, mantenho o mesmo valor que eu já tinha. Se por acaso o símbolo for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu vou aumentar uma unidade no valor dessa ordem anterior. Por exemplo, eu quero deixar esses símbolos aqui arredondados na ordem das unidades de milhar, que é esse valor aqui, essa posição aqui, ok? Então, observando isso, 43.258. Então, eu vou arredondar até chegar nessa ordem que eu quero, que eu desejo. Então, o 8, ele, no caso, é maior do que 5. Então, se ele é maior do que 5, esse valor anterior eu vou aumentar a unidade. Então, vira 6. Aqui o 6, ele é maior do que 5. Então, esse valor aqui eu vou aumentar a unidade. Ele vai virar 3. O 3, ele é menor do que 5. Então, se ele é menor do que 5, eu não preciso aumentar, ele vai manter. Então, é por isso que esse 3 virou 0. E aqui eu mantenho esse 3 aqui. Então, 43.258, ele vai representar 43.000 no arredondamento para a ordem das unidades de milhar. Esse número 231.671 usa o mesmo esquema. O 1 é menor do que 5. Então, se ele é menor do que 5, eu não preciso arredondar. Eu vou deixar o 7, certo? Eu vou manter o 7. O 7 é maior do que 5. Então, se ele é maior do que 5, eu vou acrescentar uma unidade aqui, ó. Então, era 6, virou 7. O 7 é maior do que 5. Então, esse 7 é maior do que 5, eu vou aumentar um dado aqui. Esse 1 que vier 1 se transforma em 2. Por isso que 231.671 vai virar 202.000. E esse, no caso, que é 87.473, quando eu vou observar esse 3, ele é menor do que 5, então eu não preciso modificar aqui o 7, vai aparecer 7. Mas o 7 é maior do que 5, então esse símbolo aqui eu vou aumentar a unidade, vai virar 5. Mas esse 5, de 5 acima, ele aumenta. Por isso que esse 7 vai se transformar em 8. Então, está aqui explicado como se faz o arredondamento. Espero que possa ter ajudado e que você seja capaz, e a partir desse momento, conseguir resolver as atividades propostas. Então, até mais e boa sorte!